Olá pessoal, e vamos saber tudo que o Jungkook e o Jimin falaram na sua live de dispensa feita lá pelo Uverse. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha o link do vídeo com os amigos de vocês e bora lá! A live começou com o Jimin falando quando o alarme soava ao mostrar pro ARMY falando com o Jungkook. Ele disse: tem muitos fãs lá fora, os becos são bem estreitos, então se vocês conseguem nos ouvir, talvez seja melhor para todos voltarem para casa. Ficamos muito gratos por terem esperado por nós, mas talvez seja mais seguro. Sua segurança é o mais importante para nós. Obrigado. Daí os dois fizeram a reverência, que na Coreia é basicamente um obrigado, de forma muito sincera. O Jimin seguiu dizendo: achamos que seria fácil conversar, mas não sei o que dizer primeiro. O Jungkook disse: nós dois estamos nos sentindo muito tímidos com a câmera e os ARMYs. E o Jimin falou: encontramos os jornalistas e minhas pernas estavam tremendo. O JK falou: enquanto eu fazia a saudação, minha mão tremia e eu não sabia o que estava dizendo. Eu me preparei, mas... O Jimin disse: a primeira coisa que eu queria dizer a vocês, ARMYs, é obrigado por esperarem. Foi um tempo bem longo por vários motivos. A pandemia demorou muito para que pudéssemos ver vocês. E depois o alistamento militar para cada um de nós. E demorou muito para que nós nos víssemos. Teremos que preparar alguma coisa. Ah, eu não preparei como terminar esse discurso. Ele riu. Obrigado por esperar por nós, e não sei se devo dizer isso, mas a era da Covid também foi longa, e então teremos que preparar um discurso final também. O JK disse: vamos fazer isso mais tarde, precisamos superar nossa timidez. E o Jimin falou: e estamos com fome. O JK disse: não parece real, não sei o que dizer, faz tanto tempo que não nos vemos e contar histórias do exército não parece certo. O Jimin falou: mas as pessoas podem estar curiosas, então pode ser bom compartilhar algumas histórias. E o JK falou: mas há tanta coisa. Em seguida, o Jimin falou que estava correndo bastante durante a manhã para ver se ficava menos inchadinho. E o Jungkook agradeceu e disse que viu todos os projetinhos, cafés, ônibus decorados, táxis e assim por diante, todos os banners de boas-vindas, e queria realmente agradecer ao ARMY por todo esse esforço. Ele contou que queria ter dito tudo isso durante a dispensa militar, mas por conta de todos os repórteres e flashes ele ficou meio nervoso e acabou esquecendo, mas ele agradeceu durante a live. O JK disse: quando estávamos no exército e nos aproximando da nossa dispensa, muitos ARMYs nos apoiaram com coisas como ônibus e eventos, e os soldados também puderam tomar muito café, e queríamos agradecer naquela ocasião, mas na frente dos repórteres e flashes, o Jimin falou: ficamos em branco. O JK disse: o que eu mais queria dizer é que durante esse 1 ano e 6 meses foi um tempo bem longo e não havia nada que pudéssemos fazer. Mas vocês esperaram por nós e somos muito gratos. Espero que chegue logo o dia em que nos preparemos e lhe retribuiremos. O Jimin falou: tem algo nos meus dentes. E o JK falou: você gostaria de ir até lá fora ou no enquadramento da câmera? E o Jimin falou assim: não queria sorrir, comi uma coisa que, enfim. Aí ele saiu do enquadramento da câmera e se limpou e falou: como vocês podem ver, quero mencionar isso primeiro. Cuidei do meu peso, mas não fui muito bem. Mas ele começou a rir. O JK falou: mas em breve. E o Jimin disse: não vai demorar muito. E o JK falou: ficaremos bem. Eu acho que esse tipo de silêncio também é ótimo às vezes. E o Jimin concordou. Daí eles ficaram em silêncio e começaram a rir, bem tontos. O Jimin falou: você trabalhou duro. E o JK riu. E o Jimin seguiu dizendo: era difícil ser honesto, o tempo todo parecia que não passava. Uma semana parecia um mês. O tempo parecia passar diferente lá dentro, mesmo que estivéssemos bem. O JK falou: certo, honestamente parece que foram 3 anos que passamos lá. E o Jimin disse: honestamente os ARMYs esperaram por nós por tanto tempo. E o JK disse: eu poderia esperar pelos ARMYs ainda mais. E o Jimin complementou dizendo: nós conversamos muito sobre isso. Houve tantos dias que não conseguimos dormir, então conversamos muito sobre isso. O JK disse: sim, falamos sobre o que fazer, o que praticar. O Jimin disse: que tipo de coisas seriam divertidas e que tipo de músicas faríamos. Para simplificar, honestamente, quando estávamos nos alistando, eu tinha muitas preocupações. O JK disse: na verdade, eu não estava preocupado naquele momento. O Jimin fala: você não estava? Isso muda algumas coisas, mas... E o JK fala: é aqui que isso surge. E o Jimin falou: eu ia dizer isso de forma simples, então quando entramos no centro de treinamento, eu estava em um estado muito sério. Esse cara estava bem.
Como ficamos no centro por 5 semanas, eu estava tendo dificuldades todos os dias. Era difícil comer antes de dormir, e sempre que isso acontecia, Jungkook me dava muita força. Ele falava: "Ó, Yeon, mais um dia se passou, já se passaram 2 dias, o tempo não está voando?" O Jimin seguiu dizendo. Então fomos designados para uma base, e foi aí que trocamos de lugar. Jungkook sofria a cada dia, e então eu disse ao Jungkook: "Ah, já passou um dia." Os dois começaram a rir. O JK disse: "Aprendemos muito sem nem perceber." E o Jimin falou: "Pode haver algumas pessoas que achem isso sem sentido, mas houve muitos momentos profundamente significativos e nós aprendemos muito e sempre me lembrarei do que aprendemos com os soldados." O JK falou: "Mesmo neste momento, há pessoas que estão trabalhando duro, que vivemos isso tudo ao lado deles." E o Jimin disse: "Eu dei o meu melhor." E o Jungkook falou: "Jimin era um as, ele era bom em tudo." O Jimin falou: "O tempo realmente demorava tanto para passar. Eu me deitava e me perguntava, por que uma semana parece um mês?" As pessoas de lá serem boas e o tempo não passar são duas coisas diferentes. Eu tive bons momentos, mas o tempo realmente demorou. O JK falou: "Parece que foram 3 anos, não é?" Daí o Jungkook disse que gostava muito de cozinhar, mesmo que ele tivesse que fazer isso até mesmo nos finais de semana. Já o Jimin disse que o tamanho da espátula que o Jungkook usava na cozinha era quase o tamanho de uma pá. O Jimin ficou chocado com a quantidade de ARMYs que estavam assistindo a live em tempo real e acabou perguntando pro staff dele se aqueles números eram realmente reais. Ele ficou todo tímido. Ai, o fofo. O JK disse: "Pensamos muito sobre as coisas quando estávamos lá." E o Jimin falou: "Não seria divertido quando todos os membros se reunirem? Não será divertido trabalhar?" Coisas assim dizíamos muito. O Jungkook concordou e o Jimin seguiu falando: "E quando ficamos emocionados, na verdade, hoje em dia não ficamos tão emocionados. Você não acha?" E o JK falou: "Eu fiquei um pouco mais sério." E o Jimin disse: "Não fico emocionado com muita frequência, mas quando não conseguíamos dormir e falávamos sobre coisas assim até de manhã cedo, as palavras que queríamos dizer surgiam e nós as escrevíamos no dia seguinte." O JK falou: "Nossos amigos do TXT." E o Jimin falou: "Essas flores." E o JK disse: "Eles prepararam estas mensagens e flores. Tudo bem se a gente ler isso?" E o Jimin falou: "Não seria legal? Acho que eles só escreveram coisas boas pra nós." E o JK falou: "Obrigado." E o Jimin falou: "Obrigado, amigos, mas a letra do Yeojun é ruim." E os dois começaram a rachar o bico, ou seja, eles riram tanto. O Jimin disse: "Ah, ele escreveu muito bem aqui, mas e aqui, o que ele escreveu?" O JK falou: "A letra do Yeojun é parecida com a minha, mas a do Bong Yeon é a melhor." O Jimin disse: "E a letra do Yeojun continua aparecendo nos meus olhos, surgindo pra mim." O JK disse: "Sobre o primeiro dia de treinamento, estávamos bem próximos um do outro e conversávamos e sussurrávamos constantemente. Ninguém mais estava falando." E o Jimin disse: "Todos estavam sérios, menos nós. Estávamos rindo. Quando o instrutor chegava, nós ficávamos quietos." O Jimin contou que houve uma época que ele estava tendo muito problema para dormir, só que o JK não, estava dormindo como uma pedra. Daí um dia ele acordou e a cabeça do Jungkook estava tão perto dele que ele teve que empurrar para longe. O Jimin disse que acordou mais tarde, novamente encontrou o JK lá. Então o JK falou: "Me desculpe, não sei por que fiz isso." E o Jimin falou: "Eu passei por momentos difíceis por causa disso." E os dois começaram a rir de novo. Eles não conseguiam parar de rir. O JK disse: "Sinto que se eu não comer ou dormir bem, meu cérebro não funciona." E o Jimin falou: "Certo, a maioria das pessoas é assim." E o JK disse: "Nós queríamos muito fazer a live e eu estava pensando no que dizer e sobre o que conversar, mas agora que estamos fazendo, meu cérebro só tá tipo em branco." O JK mostrou algumas fotinhas que eles tiraram pro festa, mas nem deu pra ver direito porque não focou, mas as fotos existem. O JK disse: "Senti tanta falta de vocês e estou feliz que pudemos nos ver novamente. Voltarei com o lado bom de mim em breve. Muito obrigado por nos esperar." O Jimin disse: "Eu sinto que as histórias de nós no exército também sairão bastante vindo dos outros membros e acho que tudo vocês irão ficar sabendo com o tempo." E o JK falou: "Certo." O Jimin disse: "Acho que o melhor é nos despedirmos agora." E o JK falou: "Acho que não temos nada de novo para dizer." O Jimin falou: "Durmam bem." O JK disse: "Acho que é melhor voltarmos em condições melhores." O Jimin falou: "Devemos nos despedir agora?" O JK falou: "Sim." O Jimin disse: "Ah, muito obrigado por esperarem por nós. Faremos tudo o possível para voltarmos em breve." O JK disse: "Caiu alguma coisa?" E o Jimin fala: "Isso também nos disse para ir. Um sinal." O JK fala: "Agora é hora de ir. 2, 3." O Jimin fala: "Ah, não ainda." Aí os dois falaram: 2, 3, obrigado. Fizeram a reverência e o JK falou: "Iremos voltar." E finalizaram a live.
Bom, e foi basicamente tudo isso que aconteceu durante a live dos Jungkook. Eles estavam super felizes, dava pra ver, eles não conseguiam parar de rir, mas ao mesmo tempo também estavam se sentindo um pouco tímidos, porque já fazia algum tempo que eles não faziam isso. Mas enfim, né, finalmente tá acabando, dia 20 o Yongin também vai sair. Eu não sei muito bem como vai funcionar a saída dele, mas é isso. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, bye bye!